Então, eu sou sócio da Capo Lavoro. Na minha história, eu tive aí passagem de tecnologia desde 1990. Eu comecei como programador de computador COBOL. Talvez a maioria nem saiba o que isso quer dizer, né, cara? Mas COBOL é a linguagem de programação mainframe mais utilizada no mundo. Então, eu fui programador COBOL, COBOL 6, natural da base, essas coisas de velho mesmo. E minha formação não tem nada a ver com TI. Eu sou professor de educação física, porque eu era atleta profissional, era boleiro, então na minha cabeça só passava a bola, então eu fui ser professor de educação física até saber o que queria fazer. Nós estamos falando disso aí em 85, quando eu me formei. E depois fiz economia, e depois fui trabalhar com TI. Então, nunca tive formação universitária, acadêmica em TI. E fui por muitos anos sócio vice-presidente da Meta, onde eu era responsável pela área de delivery, ou seja, a entrega dos projetos. E nos maiores momentos de equipes aí, tinha 300 projetos em paralelo, espalhados em 8 plantas no Brasil e 2 no exterior, envolvendo na casa de 1.200, 1.300 pessoas. Né? E aí, para poder tocar essa turma e fazer esse bonde todo aí, produzir, eu tinha 4 diretores e mais ou menos tinha um diretor, 2 diretores, 60 gerentes, espalhados aí por todo. Então, aprendi um bocado aí sobre gente, sobre pessoas, e aí entendi que a minha formação estava errada quando fala de economia, quando fala de TI, quando fala de qualquer outra coisa, que eu era um grande psicólogo. E aí, então, eu fiz o meu doutorado em psicologia na Rússia, numa formação que não tem no Brasil, só existia lá. Né? Não consegui reconhecer o diploma no Brasil, mas então eu tenho nível de especialização pela Escola Brasileira em ontopsicologia e depois fiz um mestrado em administração. Tudo isso para poder falar para vocês, cara, de alguns pontos fundamentais que envolvem a gestão de pessoas. Escolhi 3 grandes questões para trabalhar com vocês, que são 8 pontos para a escolha dos colaboradores, o processo de delegação e a motivação. Depois, prefiro a gente abrir um papo aí, bater um papo mais aberto, com questões práticas de vocês, para a gente discutir, quem sabe, aí uma visão diferente em termos de solução ao vivo e a cores aí com quem estiver motivado para discutir o seu problema publicamente. Então, tá meu mundo de TI, já falei. Então, hoje eu tenho a minha empresa de atuação principal é a Capo Lavoro, então eu participo de aceleradoras, como é o caso da Venture, participo de fundos seed, como é o caso da IBSeed, tenho investimento diretos em empresas, direto que eu fui lá, fiz direto investimento em algumas empresas, tenho co-investimentos com aceleradoras e com fundos seed. Além disso, a minha empresa hoje, que é do que eu vivo, tem a minha consultoria em gestão, que é focada em 3 grandes áreas: estratégia, pessoas e TI. Eu sou sócio de uma faculdade no interior, tenho 1.200 alunos lá, e nos finais de semana sou sócio de uma vinícola, porque a minha paixão é o vinho. Então, eu morei 20 anos em São Paulo e defini que não ia morrer de sapato, gravata, comendo gás carbônico no cimento. Então, eu vou morrer de pé descalço, no parreiral, comendo uva e tomando vinho. Então, eu vou morrer assim. É um futuro longínquo, mas tem que pensar desde agora. Então, eu queria abrir o nosso papo com essa discussão, 8 pontos para a escolha dos colaboradores. Então, de onde é que eu tiro esse conteúdo? Esse conteúdo eu tiro desse livro, chamado Psicologia Empresarial. É o livro base do MBA da minha faculdade, da nossa faculdade. O principal sócio da faculdade é a Fundação Antônio Meneghetti. E eu fiz pincel algumas coisas daqui desse livro, com o tema de pessoas, para discutir com vocês. Então, como a gente está vendo empresas iniciando a carreira, iniciando a sua operação, iniciando os seus desafios,
tem uma grande discussão de como selecionar pessoas para fazer parte desse time. Dificilmente algum de vocês não esteja com o problema de contratar nesse momento, ou de achar um talento, ou de resolver uma questão que precisa de gente. Então, como levar em consideração uma avaliação sobre pessoas? E aí eu trouxe esse resuminho. Quem fez, o autor desse resumo é o Antônio Meneghetti, está escrito aqui a bibliografia. E eu queria começar com esse conceito, que é a principal coisa para a gente pensar em pessoas. É claro qual é que é a tipologia de operação da empresa. Vou explicar o que é isso. Eu tenho clientes do mundo fabril, um mundo que trabalha em base a repetição e processo. Então, companhias que têm essa lógica não podem selecionar pessoas avessa a processo, pessoas que não sejam disciplinadas. E é óbvio que toda empresa tem que ter pessoas criativas, tem que ter pessoas empolgadas, mas existe um núcleo, um core business que as pessoas têm que estar alinhadas. Então, se não é entendido a tipologia da empresa, por exemplo, eu dei o exemplo de uma empresa fabril. Eu tenho tem alguém com as crianças aí com o microfone aberto. Eu tenho tipologia de uma tipologia fabril, né? E eu vou dar o exemplo desse tipo de empresa num cliente meu que ele tem refeições industriais. Então, eles contratam, formam pessoas, investem horrores para achar pessoas que sejam ultradisciplinadas, com uma ambição moderada, que sejam, não é submissas, mas orientadas a processo e repetição, tem um baixo nível de criatividade e que tem um alto nível de atenção, porque trabalhar com comida requer esse perfil de pessoas. Agora, existem empresas que nós estamos trabalhando que têm soluções de tecnologia que precisam ter mente disruptiva, criatividade, precisam ter capacidade de pensar uma coisa que não existe, da forma para uma coisa que é virtual, ou seja, tem endereço, mas ainda não existe, pode vir a ser, mas ainda não é. Então, a primeira grande questão, cara, é ter uma visão muito clara dos principais pontos que definem as empresas de vocês ou as empresas que vocês estão analisando. O que é essa tipologia da operação? Por exemplo, uma empresa de vendas não pode ter pessoas com problema de falar, com problema de dicção, com problema de falar em público, com problema de convencer, com receio de levar não. Existe perfil para isso. Então, empresas que precisam muito desse tipo de pessoal na rua, cara, tem que ter uma lógica alinhada com o perfil operacional da empresa e também com o perfil operacional do empreendedor. E aqui tem uma ressalva para fazer: se o empreendedor contratar todo mundo igual a ele está destinado à falência. Então, o empreendedor tem que ter uma grande capacidade aí de entender quem ele vai trabalhar que é igual a ele para ajudar ele nas coisas que ele faz e quem é diferente dele para ajudar ele nas coisas que ele não faz ou não sabe fazer ou não quer fazer. Então, tem uma profunda aí humildade frente ao que a vida, a natureza, a biologia, a característica individual da pessoa é. Não dá para a gente ir contra o dote de natureza. Esse é o primeiro ponto ali, identificar a tipologia de operacionalidade da empresa. Daí, quando a gente vai discutir pessoas, a gente poderia avaliar as pessoas dando uma nota de 0 a 10 nesses 8 valores aqui. O que é um valor social? O valor social é o quanto essa pessoa tem de reconhecimento no mundo que ela habita, porque a pessoa ela faz parte de uma comunidade, ela faz parte de uma sociedade, ela faz parte de um elenco de público, ela traz as suas relações, os seus contextos. Se a pessoa ela é mal reconhecida na sua sociedade, dificilmente ela vai ser um ativo de valor socialmente para a empresa. Então, tem um valor social que é muito mais do como a pessoa é vista socialmente, que tem que ser avaliado. Então, uma notinha lá, de 0 a 10, o quanto essa pessoa
tem de reconhecimento social, de acesso social, de relacionamento social. Então, uma segunda notinha para a gente discutir aqui é o valor profissional. O que é isso? A gente contrata uma pessoa, define um colaborador, um parceiro, por aquelas coisas que essa pessoa resolve, por aqueles problemas que essa pessoa trata, encerra, pelo que ela produz. Então, existe um valor aqui que é objetivo. Objetivo. O cara que vende, ele tem que vender. Tem muitas pessoas que analisam o empenho, analisam a dedicação, analisam a disponibilidade, analisam a abertura para aprender. Mas o principal valor, tudo isso é muito importante, faz parte desse mundo. Mas se a pessoa não resolve aquilo que ela foi paga para resolver, tem que repensar essa relação. E a maneira mais simples de olhar isso é, uma vez contratada uma pessoa, fazer a seguinte avaliação: eu contrataria de novo esta pessoa para fazer o que ela está fazendo, recebendo o que ela recebe? Então, ali a gente tem uma amostra simples do valor profissional. Eu estou acostumado a ver nos meus clientes, empresas, parceiros, a gente querendo achar um lugar para pôr a pessoa. Não, mas essa pessoa talvez esteja no lugar errado. Talvez esteja com uma orientação errada. Talvez a gente não esteja tirando o máximo da pessoa porque a pessoa ela não entendeu o que ela tem que resolver. Tudo isso pode ser uma hipótese, mas a principal análise é: mas ela resolve bem o quê? O que se a gente deixar no colo aqui, a gente pode descansar que a pessoa vai dar um jeito, vai se virar. Se ela não sabe, ela vai atrás de quem sabe. Se ela não conhece, ela vai compreender, ela vai estudar, ela vai buscar, mas ela vai resolver. Então, esse é um dos valores, talvez um dos principais valores, que é o valor profissional. Seguindo a nossa listinha de valores aqui para avaliar uma pessoa, a gente vai ter um valor econômico. O que é isso? Essa pessoa, como ela organiza a vida dela e o dinheiro? Como ela organiza as economias dela? É uma pessoa que é movida a dívida? É uma pessoa que é movida a dinheiro em caixa? É uma pessoa que tem uma ambição, ela vê aqui como um ponto de meio para onde ela quer chegar, então ela se dedica, porque ela está fazendo uma bolsa econômica, está fazendo um pé de meia para alguma coisa que ela quer. Essas são pessoas de valor, pessoas que têm um modo inteligente de gerir o dinheiro. Eu contratava gerentes, e é uma das questões importantes que eu avaliava nos meus gerentes era a sua situação econômica. Porque um cara que não sabe cuidar do seu dinheiro, como é que vai saber cuidar do meu? Uma pessoa que não tem noção nenhuma de dinheiro, como é que ela vai entender a diferença de valor e proporção de valor das coisas? Então, existem pessoas que são sonhadoras, mas perdem a noção da realidade. Existem soluções que são ótimas, são maravilhosas, mas são inviáveis financeiramente, economicamente, são desproporcionais para o tamanho do negócio, para a missão do negócio, para a solução que ela tem que dar. Isso é um valor econômico, é a capacidade da pessoa de entender a proporção do dinheiro envolvido nas coisas, da gestão do seu dinheiro, da produção do valor daquilo que ela gera. Então, terceiro valor para a gente botar uma notinha aí de 0 a 10. Outra grande questão é um valor de ambição. Como eu digo, aqui não tem certo ou errado. Tem momentos que ter pessoas muito ambiciosas é maravilhoso. Eu conheci um grande empreendedor que, quando contratava um diretor, um gerente, a primeira coisa que fazia era levar o cara na antiga, não é Simpala, Casa Dico, que era uma casa, uma revenda de Chevrolet muito antiga, não sei nem se ainda existe. Chegava, fazia o cara comprar um carro zero, com um carnê de 60 meses, e botava o carnê do cara no porta-luz, assim: negão, agora tu tem que correr para pagar o carnê. E se tu pagar o carnê, eu vou te dar um carro no final desse carnê, daí tu vai ganhar de presente o carro. Vai ter 2 carros.
Então, era uma pessoa que dava um jeito dos caras se motivarem, terem uma ambição driveada por uma questão técnica, por uma questão financeira, por um ativo financeiro. Então, é importante entender o valor de ambição. E aí não é o quanto a pessoa é ambiciosa, é o quanto a ambição dela está adequada para o que a empresa precisa dela. Eu vou dar o exemplo dessa empresa que eu falo lá, por exemplo, de gestão de alimentos. Não dá para ter uma cozinheira ambiciosa. A cozinheira, ela tem que ser procedural, disciplinada. Ela não vai atingir uma grande discussão na vida dela. E se botar uma pessoa que tem uma grande ambição... Isso aqui é legal. Oi? Se botar uma pessoa que tem uma grande ambição para tocar uma cozinha, essa pessoa faz um infarto e morre. Não funciona, não aguenta, não dura. Então, o valor de ambição é entender a ambição, o que movimenta, o que essa pessoa quer ser quando crescer, o que ela entende como futuro, como compreensão. Porque, por exemplo, muitas pessoas ambicionam conhecimento e uma contrapartida financeira na proporção do seu conhecimento. Pô, isso é uma baita ambição. Eu ambiciono ter tarefas cada vez mais complexas para resolver. Isso é uma baita ambição. Eu ambiciono uma carreira internacional. Isso é uma baita ambição. Então, as coisas vão se complementando, os discursos. A outra questão aqui é um valor, é um pouco controverso nos nossos dias de hoje, né? Mas isso existe, e eu não posso dizer que não existe. Esse é um tema de gestão avançada. Existe um valor biológico. A pessoa ela tem condição biológica de fazer a sua atividade. Porque eu não posso botar uma pessoa que vai entrar num ambiente de estresse com um problema de coração. Eu não posso pegar essa pessoa e submeter ela a um ambiente que vai ser ruim para a saúde dela. Ou eu não posso botar uma pessoa que tem uma estrutura corpórea frágil para uma rotina intensa física. Então, existe um valor biológico que vai em coerência com o que faz sentido para o negócio, para a empresa, para a tipologia de operação da empresa. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de atenção. Isso são questões também biológicas. Então, atividades que exigem grandes níveis de concentração, tem uma biologia da pessoa que não funciona para isso. Então, vai ser um martírio para a pessoa e uma perda de resultado, de tempo, de investimento para a empresa. Então, vai analisar do valor biológico da pessoa. Ou seja, a capacidade dela de biologicamente responder aquilo que a empresa precisa que ela resolva. Valor legal. Aqui também é uma situação muito delicada nos nossos dias hoje de se tratar. Mas pessoas com restrições legais contra si geram restrições legais contra a empresa. Pessoas que não têm liberdade para viajar. Pessoas que não têm condição de ter patrimônio no seu nome. Pessoas que não têm condição de assinar como fiduciário legal da empresa, que oneram ônus e responsabilidade para a empresa. Isso deve ser avaliado. Então, se essa pessoa precisa, em algum momento, utilizar da sua personalidade como vantagem para a empresa, ou seja, ser um fiduciário legal, é o exemplo mais fácil de entender. Se a pessoa tem problemas legais na sua vida, ela vai ser um fiduciário legal que pode pôr em risco a legalidade da companhia. Então, o empreendedor tem que calcular isso. Quem sabe quem não tenha a liberdade legal necessária tem que desempenhar um outro tipo de atividade, coerente com a sua liberdade legal. Valor de confiança. Esse valor aqui é também um valor hoje muito relativo e muito difícil. Né? A gente tem que considerar que todo mundo é de confiança. Só que não.
Eu vou dar um exemplo meu pessoal para vocês. Eu sempre trabalhei com aspectos muito fortes de delegação e quando tu faz uma delegação para um profissional para ele tocar uma atividade que é tua responsabilidade, tu tem que confiar que essa pessoa vai se empenhar e vai fazer o melhor que ela pode, vai fazer as coisas da maneira com o empenho, com o capricho, com a qualidade, com a atenção, com o custo, com o relacionamento necessário, com a gestão da imagem necessária, com a gestão da expectativa necessária. Olha quantas coisas a gente está falando que dependem da habilidade do indivíduo. Então, confiar na pessoa, saber que ela vai ter o discernimento para isso é fundamental. Eu estava lendo o livro da Netflix, né, onde se diz a regra é não ter regras. Ou seja, ao contrário do que eu falei de empresas processuais, a Netflix ela montou uma lógica de que a pessoa ela tem que ser criativa e ela vai dar a solução momento a momento e ele se mantém com menos pessoas, com menos processos e delega na confiança para as pessoas as soluções das coisas do dia a dia. Imagina se a gente não tem confiança nessas pessoas. O que é ter confiança, né? Significa que essa pessoa, numa situação qualquer, vai ter o discernimento semelhante ao teu. Ou ampliado em relação ao teu, por conhecimento, por experiência, por tantos fatores. Eu tive uma vez um profissional que era responsável por uma área importante minha, né? E teve um almoço de final de semana, assim, casual Friday, né? Ou seja, sexta-feira, todo mundo numa... E uma pessoa do grupo da empresa tinha pedido demissão, estava saindo, era o seu último dia, e se resolveu fazer um almoço de despedida. Eu odeio essas coisas. Mas fizeram, eu não fui, né? E foram pessoas minhas. Foram 2 diretores meus, um ligado a mim, um não ligado a mim, e um gerente ligado a mim diretamente. E lá nessa ocasião desse almoço, convidados para o almoço dessa pessoa que estava se despedindo da empresa, tinham outros ex-funcionários da empresa, e eles levaram um troféu para entregar para esse meu gerente, porque ele era o último que tinha sobrevivido à empresa. Então, era o troféu o último dos moicanos, porque esse profissional, gerente meu, tinha recebido da empresa. Isso se deu num restaurante, num almoço público, na presença de 2 diretores. O cara em questão era um gerente ligado diretamente a mim, e tinha um monte de pessoas, inclusive ex-funcionários da empresa. Obviamente, esse assunto chegou no meu ouvido, né? E eu chamei os diretores. Tá bom, aconteceu, o que vocês fizeram? Aí eles disseram assim, mas como assim, como a gente fez? A gente não podia fazer nada. Eu falei, como não podiam fazer nada? Vocês ficaram na mesa? Vocês foram coniventes com essa discussão, nesse patamar de agressão à nossa empresa? Vocês que têm poder fiduciário de representar a empresa como diretores, vendo um absurdo desse contra a empresa, permaneceram na mesa? Vocês não tinham gestão sobre o fato. Não foram vocês que pensaram. Agora, vocês não se levantarem e ir embora é uma coisa que para mim é traição. Traição. Ah, mas a gente ficou constrangido, foi muito constrangedor. Ah, ficou totalmente constrangido. Eu falei, não, vocês não ficaram constrangidos coisa nenhuma. Vocês foram covardes, ficaram com medo de perder a amizade dos coleguinhas sem vergonha de vocês e agora aceitaram uma disfarçatez contra a empresa. E o meu gerente, que recebeu o prêmio, eu chamei para conversar. Cara, tu recebeu um prêmio, velho? Pois é, cara, foi muito chato, eu não sabia o que fazer. Mas e o que tu fez? Não, pois é, tu te levantou, foi lá e pegou o prêmio. Pois é, cara, como tu é um cara de confiança meu, tu numa situação dessa, tu é vítima da situação. Mas no momento que tu diz assim, olha, pessoal, até entendo o que vocês fizeram, mas como vocês não... Eu não concordo com essa posição, a empresa é uma empresa séria, eu tenho a minha carreira dessa empresa, eu não posso fazer parte disso. Então, eu não aceito o prêmio, vou embora, tal,
foi mal entendido, considero que isso aqui é uma brincadeira e tal, mas eu não posso fazer parte. Se tu toma uma atitude dessa, tu salva a ti, a empresa, faz um exemplo para todo mundo, para os clientes, para a tua carreira. Como tu foi lá, te levantou e representou o papel de último dos moicanos, ganhou o troféu, tu não pode mais trabalhar comigo. E, cara, já passa no RH ali e vai embora. Não posso ter um gerente que trabalha diretamente comigo dessa maneira. É para dar para vocês um pouquinho do que é essa discussão do valor de confiança. A pessoa representa a empresa aonde ela estiver. Então, o cara que tem um cargo de gestão e posta foto no Facebook, tomando porrão, com um copinho na mão, de biquíni na praia, desculpa, não é coerente com o ambiente da empresa. Ah, mas é a minha vida privada. Cara, a tua vida é a tua carreira e é onde tu gera valor. Se isso não gera valor para a tua carreira e para a tua vida, então tem que ser evitado. Eu posso parecer um pouco duro com vocês estão começando empresas agora, estão pensando no futuro, e eu estou dizendo para vocês, não é pouca porcaria o que a gente está vendo hoje em dia. O último valor que eu queria tratar ali é um valor de potencial ou virtual. Potencial e virtual são coisas diferentes, eu não vou encher vocês com termos técnicos. Potência é uma quantidade que existe e não tem endereço. Virtual é uma quantidade, uma potência, uma energia que existe, mas já tem um endereço. Ou seja, a pessoa que é criativa, ela já tem um endereço criativo. Então, além de potência, ela tem uma virtualidade, ou seja, uma orientação. Então, o valor virtual, o valor potencial é o quanto essa pessoa pode crescer, pode aprender, pode se tornar dentro da empresa de vocês. E aí independe de idade, independe de formação, independe de tudo. É o quanto essa pessoa tem de abertura para evoluir, para crescer. E aí entra uma questão bastante séria, que é o quanto a pessoa é flexível. Porque as pessoas, de norma, têm muitos estabelecidos definitivos, muitos definitivos, pontos rígidos. Pessoas melhor é assim, relacionamento melhor é assim, a roupa de se vestir, o modo é assim, o modo de comer é assim, o modo de tratar os colegas é assim. E pessoas que têm muito rígidos os seus modelos de comportamento, depois trazem rigidez para dentro da companhia. Então, se a gente conseguir dar uma nota aqui de 0 a 10 para cada um desses valores para as pessoas, a gente vai ter um grande mapa desse indivíduo em perspectiva da empresa. Como eu falei, contextualizado, alinhado com a tipologia da operação da empresa e da liderança. Então, muitas vezes, o que se faz? Se avalia o valor profissional, o valor de ambição e talvez o potencial virtual. E não se avalia o resto dos valores. Então, vocês que estão hoje atrás de talentos, muitas vezes pensando e oferecendo um vesting, uma pessoa que pode se tornar e galgar o patamar de sócio, de parceiro mais interno, mais dentro, mas correndo risco junto com a companhia, a minha sugestão é que vocês avaliem as pessoas dentro deste cenário, desses 8 valores. Isso aqui, pessoal, é uma palhinha que eu falei em 15 minutos. Isso aqui é uma aula de 4 horas. Tá? Então, isso aqui é só um condensado para você saber que existe esta discussão. Dando andamento, fazer umas perguntas no final. Né? Eu tenho um tema que é muito complexo, né? Que diz respeito à delegação. E a principal questão da delegação, ela está no conceito de delegação, que é um verbo latino, delegare. Esse verbo latino dá toda a linha do que é delegação. Dar algo que legalmente é próprio, dar algo que é seu, que você tem autoridade. E aí, quando você dá essa tarefa para uma outra pessoa, para que ela executa uma parte do projeto que é você. O que isso significa? Que quem delega segue responsável. O maior erro que eu vejo nos processos de delegação é quando o cara delega, ele delega a responsabilidade. A gente delega a tarefa.
a responsabilidade não sai do delegante. Vou dar um exemplo do meu cantineiro lá na vinícola. Eu dava risada dele. A gente teve a colheita agora, final de janeiro, começo de fevereiro, terminamos a nossa colheita. E eu fui lá e vi que alguns pés tinham sido colhidas as uvas e não tinham sido desfolhados os pés. Precisa desfolhar a parte de baixo para fortalecer os novos brotos que vão vir. E aí eu reclamei dele, porra, cara, aqui ó, não foi desfolhado como precisava. E ele me olhou assim e falou, não, mas isso é responsabilidade do Luiz. Eu mandei ele fazer isso. Se ele não fez, é ele que não fez. Eu olhei para ele e disse, não, não entendeu. É tu que tem que fazer. Se tu escolheu ele para mandar fazer, não deixa de ser tu que tem que fazer. Se a desfolha foi mal feita, é tu que não fez o teu trabalho. Não interessa se o Luiz também não fez o dele. Se tu delegou para o Luiz e o Luiz não fez o trabalho dele, então tu tem que ir lá e fazer de novo. Ou tem que chamar o Luiz para que ele faça. Ele não conseguia entrar na cabeça dele isso. Mas a grande questão da delegação é essa. O delegante nunca delega a sua responsabilidade, ele delega a execução. Ele segue responsável pelo resultado. E aí é por isso que não se diz o como quando se delega. O como, a execução, é do delegado. Por isso que esse delegado deve ter capacidade técnica, capacidade de relação e ambição de sucesso. Capacidade técnica significa eu tenho que delegar para ele uma coisa que ele sabe fazer. Não adianta eu delegar para uma pessoa alguma coisa que ela não está pronta para fazer. Aí o problema é do delegante, se o resultado não vem. Então, a pessoa, dentro das coisas que ela sabe fazer, ganha uma tarefa para executar, dentro da responsabilidade que é de um cara mais acima dela. Onde é que está a criatividade dela no uso da técnica? Na capacidade de relação. Porque se ela não sabe como, se ela não sabe tudo, ou se ela não sabe os tempos, se ela precisa se aconselhar, ou precisa que outros ajudem, ela precisa fazer relação. Outras pessoas, outras fontes de informação. Então, o fiduciário tem que saber fazer e tem que saber se relacionar. E a grande questão para quem a gente tem que delegar uma tarefa, para que execute uma responsabilidade que é nossa, é que ele tenha ambição de sucesso. Delegar uma coisa, mesmo que o cara faça, saiba fazer, que o cara tenha condição e relacionamento para buscar tudo que falta para que seja feito, mobilizar outras pessoas e assim por diante. Mas não tem ambição de sucesso, ou seja, se funcionar ou não funcionar, tanto fez, como tanto faz, não adianta essa delegação se não tiver as três questões juntas. Então, o fiduciário que vai ter que executar uma responsabilidade que é do delegante tem que saber fazer, saber se relacionar e ambicionar o sucesso para se sentir responsabilizado pelo resultado, que é a tarefa dele executada. E aí cabe ao delegante constantemente verificar a honestidade profissional. A pessoa efetivamente está fazendo aquilo que ela podia fazer? Porque existe uma honestidade profissional. A pessoa é paga. Ela é paga para fazer. O dinheiro limpa essa relação. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Uma das principais falhas de gestão é delegar a tarefa e não cobrar. A pessoa se sente desmotivada, se sente largada. E com o tempo, com a continuidade dessa discussão, onde não é verificada a honestidade profissional do delegado, é o descaso, o desprezo. Primeiro pelo trabalho, segundo pela empresa, depois pela pessoa do delegante. Então, para uma delegação funcionar, tenha em mente que a responsabilidade segue sendo do delegado, que tudo na empresa é delegação, que esses delegados devem ter capacidade técnica, capacidade de relação e ambição, responsabilização própria, autorresponsabilização pelo sucesso, pelo resultado. E depois, constante verificação do delegado sobre a honestidade profissional. Fez da melhor maneira que era para fazer, fez da melhor maneira com os recursos que estavam disponíveis,
fez da melhor maneira, de forma econômica, com os recursos, com as pessoas, com os relacionamentos, com a gestão de expectativa, com a gestão de imagem. Porque o que tem que ser verificado é o resultado de realização do projeto. Aconteceu aquilo que foi delegado para que acontecesse ou não aconteceu? Se aconteceu, aconteceu dentro do tempo previsto? Aconteceu dentro da qualidade prevista? Pode acontecer dentro do tempo, dentro da qualidade e depois, no futuro, gerar 1 milhão de outros problemas adicionais. Então, existe um efeito continuado após a execução. Tem que fazer na qualidade, no tempo, bem feito, e não pode gerar um pepino para o futuro. Então, são questões bastante importantes quando a gente discute o mundo da delegação. Mais uma vez, é um assunto muito rápido, que eu trouxe aqui uma pincelada. Isso aqui é um módulo inteiro, né, de seleção de colaboradores, delegação, gestão de tipos difíceis. Tudo isso um dia, se vocês quiserem, podem estudar comigo lá na minha faculdade. O último ponto que eu trouxe aqui para a gente, e lá se vão já 40 minutos do nosso papo, são os aspectos da motivação. Muitas vezes a gente acha que as pessoas são motivadas pelo dinheiro, pela remuneração. E tem 3 aspectos que são prioritários sobre a motivação antes da remuneração. São aspectos principais em relação à remuneração. Então, se a gente quer entender como motivar uma pessoa para que ela se empenhe, se dedique, são 3 questões principais. Primeira e mais importante, disparado de todas. Se eu tivesse que dar um peso para essas 3, eu daria 60%, 70% na primeira e 15% em cada uma das outras 2. 70, 15 e 15. Primeira e principal questão, reconhecimento pelo trabalho. Vamos lá, o que é isso? Reconhecimento pelo trabalho significa a pedagogia do gestor que reconhece, dá afeto, dá carinho, dá atenção, o trabalho bem feito. O que é isso? Não é o elogio, poxa, você foi muito bem. Esse é um elogio nefasto. O elogio é a sua apresentação ficou muito clara. O seu trabalho teve uma qualidade excelente. Esse software está com uma performance ótima. Aquele contrato que você trouxe teve negociações excelentes para a nossa empresa. Esse é o reconhecimento pelo trabalho. A pessoa aprende que ela tem valor enquanto ela traz valor pelo seu trabalho. O seu trabalho é de qualidade, o seu trabalho resolve o que era para resolver. E é reconhecido o trabalho da pessoa. A pessoa entende que no momento em que o trabalho dela, a apresentação não for boa, o contrato for falho, a negociação for falha, o software não tiver performance, ela vai perder o reconhecimento, ela sabe que o empenho dela é contínuo para evoluir. Quando o cara pensa, eu sou o cara, eu sou amigo do chefe, eu ganho atenção, o chefe vem discutir comigo, vem falar comigo, eu sou conselheiro do chefe. Aí nós estamos mortos. A vaca foi para o brejo. Estamos mortos. Nós temos uma pessoa desconectada do resultado. Então, principal aspecto é motivar uma pessoa, reconhecimento pelo trabalho. E o reconhecimento pode ser, inclusive, financeiro, mas é o reconhecimento pelo trabalho. Tu fizeste tão bem essa tarefa, economizando tanto para a nossa empresa que eu vou te dar um bônus. Mas tu sabe que se tu fizer mal a tarefa, tu vai ser penalizado, tu não vai ter bônus, tu vai perder espaço, tu não vai ter novas oportunidades e assim por diante. Tu fizeste tão bem aquele contato que agora tu vai representar a empresa no congresso. Então o cara entende, se eu fizer bem o contato, eu ganho espaço para minha imagem pessoal. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Às vezes eu acho que ficou tudo tão quieto, as câmeras não estão funcionando. Eu fiquei com receio de estar falando aqui há 1 hora parado sozinho. Tudo certo, Wesley. Tá Bom, bem bom. Vamos lá.
Depois do reconhecimento pelo trabalho, né, informações sobre o seu contexto. As pessoas se motivam quando elas têm informações sobre o seu raio de ação. Então, tu diz para uma pessoa, nós que trabalha na área de front-end, nós vamos estudar uma nova ferramenta de front-end, um novo framework de front-end. Nós vamos trazer um novo modo de testar. Tu vai participar do novo modo de testar. A pessoa se motiva absurdamente por saber em primeira mão o que as coisas que vão acontecer, que vão impactar a sua realidade. Não confundir informação com informação sobre o contexto da pessoa. O que não faz parte do contexto da pessoa, ela não deve ser informada. Então, o programador não tem que saber da nova relação comercial que nós estamos montando, da nova parceria, do novo canal de distribuição, do novo preço. Ele vai informado com maturidade sobre o seu contexto de trabalho. E é uma forma de reconhecimento. Cara, pô, tu tem dado tanto resultado, tá? Pô, os últimos 6 meses tu não tem nenhuma entrega atrasada. Nós vamos montar um grupo aqui de gestão da nova tecnologia e tu vai fazer parte. Pô, essa informação que vai ter um grupo, que tem uma nova tecnologia e que ele vai fazer parte, essa pessoa sai dali radiante. Nós vamos fazer um piloto, vamos ter uma nova versão do projeto, informação sobre o contexto da pessoa. E a outra questão, e aqui é muito difícil, onde se erra muito na dose, é o contato pessoal. Sobretudo numa empresa pequena, começando a sua carreira, tem que existir o contato pessoal do líder com as equipes. Um contato pessoal não é chamar para sua casa para ser brother e fazer churrasco e tomar porrão. Um contato pessoal é uma atenção à pessoa, aí é ao indivíduo. Teu irmão teve Covid, ele está bem? Pô, ele sabe que eu tenho um irmão, o chefe sabe que eu tenho um irmão, sabe que tem o meu Covid, pô, ele me considera, eu não sou só uma máquina para a empresa. Como é que foi o teu filho no colégio? Não tem espaço para o cara pedir, eu preciso de um aumento, porque eu tenho mais um filho vindo. Mas é uma atenção pessoal, uma coisa que é indivíduo a indivíduo. Então, tu gera uma abertura onde a pessoa se vê como indivíduo, não como uma peça de operação da companhia. Quando disserem assim, não, lá as pessoas são exploradas, são chicoteadas até sangrar para dar resultado. Tem o cara que vai pensar e dizer assim, não, mas isso não é verdade, cara. Nós existimos para essa empresa como pessoas. E ela é dessa discussão, seja através das lideranças, seja através das lideranças intermediárias e assim por diante. E não confundam isso com aquela atividade infantil de RH de fazer pesquisa de clima e satisfação. Não tem nada a ver com pesquisa de clima. Eu tenho nervosismos quando eu escuto essas discussões dentro de uma empresa. Tem 2 áreas da empresa que estão constantemente fora de prumo: o RH e o marketing. O marketing se sacia com um clique no site e o RH se sacia com clima de satisfação, pesquisa de clima. Nenhum dos dois leva em consideração o custo ou as vendas. Bom, somente depois desses 3 aqui vem em nível de importância a remuneração. Não dá para fazer todo o reconhecimento para as pessoas, mantê-la informada sobre a evolução e o futuro do que diz respeito ao mundo dela, garantir um contato ou pessoal ou direto ou indireto do sócio, e depois pagar a pessoa de maneira errada. Não segura uma coisa sem a outra. Mas não mantenha a pessoa somente na remuneração. Não mantenha o talento somente com a remuneração. A pessoa quer saber, quer ter contato e, sobretudo, quer ter reconhecimento pelo seu trabalho. Meus amigos, eu paro por aqui. Tudo isso é aberto em milhões de detalhes no nosso MBA. Eu trouxe aqui uma palhinha, só uma pílula para vocês. E mesmo assim,
já gastei, dos meus 30 minutos, eu gastei 50. Mas vamos adiante.